Bem, aqui estamos mais uma vez no nosso estudo do livro dos Provérbios. Estamos no capítulo 5 e eu creio que provavelmente iremos passar para o capítulo 6 na próxima lição. Vamos ler os versículos 15 ao 23 do capítulo 5 dos Provérbios. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Seja para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu oro, como de costume, pelas crianças, pelos jovens, que podem, porventura, assistir essas lições, ó querido Deus, para que eles te conheçam de maneira salvadora por meio do seu Filho. Ó Pai, que eles conheçam a alegria do Senhor e a prosperidade da sua justiça. Ó Pai, levante essa geração de jovens, contra a qual há tantas palavras duras sendo ditas. Senhor, torne-os luz para as nações, que a graça concedida a seus pais seja abundante neles. Ó Deus, levante um povo para o seu Filho. Levante esses jovens e use-os, Senhor, em todas as áreas da vida, para dar testemunho do seu poder, em nome de Jesus. Amém. Bem, nas últimas lições estudamos as coisas ou os princípios que nos ajudarão sempre que formos confrontados com a tentação, sempre que nos depararmos com o pecado. Quais são os princípios que podemos aplicar para nos ajudar a ter vitória? E a primeira, é claro, é perceber que quando somos confrontados com a tentação ou quando vemos o pecado se aproximando, há duas coisas que devemos fazer em primeiro lugar. Uma delas é fugir. Você não precisa e não deve ficar parado lutando ou testando a sua resistência. Você tem que fugir dessas coisas. Mas não apenas fugir do pecado, mas correr para a justiça. Você não apenas para de praticar o pecado, mas começa a praticar os mandamentos de Deus, vivendo em obediência e submissão a Ele, e vê os benefícios disso. Além disso, isso não é apenas algo que fazemos quando o pecado ou a tentação surge, mas deve ser um estilo de vida, uma prática em que estamos constantemente fechando nossas mentes para tudo o que pode nos corromper e enfraquecer espiritualmente, e abrir nossas mentes para a palavra de Deus e as coisas boas que Deus tem para nós. Agora, isso não se refere apenas ao que chamaríamos de espiritual, mas tem a ver com todos os aspectos da vida, especialmente os relacionamentos. Qual a melhor forma de evitar a adúltera e o adúltero? Alguém que pode perturbar e destruir famílias, que levaria o pai ou a mãe embora. Qual é a melhor maneira de evitar isso? Ora, cultivando bons relacionamentos dentro da família. Como é a melhor forma de vencer a tentação? Bem, cultivando um relacionamento com Deus. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, sempre que somos confrontados pelo pecado, é que percebemos que Deus vê tudo. Que não estamos nos escondendo e não podemos. Ele literalmente vê e conhece tudo perfeitamente. E Deus julga. Ele julgará os ímpios que estão separados de Cristo, mas também disciplinará os seus próprios filhos. O seu pecado será descoberto. Deus é misericordioso. Oh, Ele é tão misericordioso. Na verdade, a dor do pregador é que nem sequer conseguimos compreender a sua misericórdia. E o que compartilhamos é tão lamentável em comparação com o que as suas misericórdias realmente são. É ótimo, mas não devemos presumir disso.
Não devemos nunca presumir isso. Agora, estamos no terceiro princípio. Superamos, vencemos o pecado, lembrando o quanto ele é perigoso, o quanto ele é prejudicial, que às vezes há consequências irreversíveis. Agora, se vocês olharem nos versículos 16 e 17, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Agora, essa passagem é difícil, mas acredito que tem que ser interpretada à luz do versículo 9. Para que não des ao trem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Então a ideia aqui é que o pecado sempre traz uma perda. Ele sempre traz perda. Perda de oportunidade, perda de alegria, perda de relacionamentos. Ele simplesmente destrói e rouba tudo. Ou poderíamos dizer, usando as palavras de João, ou Jesus no livro de João, ele rouba, mata e destrói. Sempre haverá perda. Sabe, Deus deseja que prosperemos. Agora, quando eu digo prosperar, não estou falando desses evangelistas tolos da TV, mas Ele deseja que nossa vida seja espiritualmente saudável e completa, e que haja abundância de alegria, boas obras e abundância de relacionamentos. Ele diz, mesmo na perseguição, aqueles que perderam mãe e pai, irmã e irmão e assim por diante, irão ganhar ainda mais por causa da família de Deus. Deus tem tanto bem para nós. E o fato é que entregar-nos ao pecado simplesmente traz perda. Você percebe que, às vezes, as pessoas, bem, elas irão rejeitar a Cristo, não importa quantas vezes ouçam o Evangelho. E eles não apenas irão sofrer perdas nesta vida, mas são perdas eternas e destruição eterna. Portanto, quando você pensar sobre o pecado, no final, a princípio pode parecer que você está tendo muita vantagem, mas no final, você irá perder até mesmo o que você ganhou. E mais. E como no versículo 11, e gemas no fim de tua vida é quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Eu vi isso em meus anos de ministério, implorando as pessoas para não fazerem determinadas coisas. Não destrua sua família, não deixe sua esposa, não vá por este caminho. É destrutivo, é pecaminoso, está claramente contrário à palavra de Deus. Não faça isso, por favor. Não faça isso. E eles vão e fazem. E às vezes eles voltam. E eles dizem, sabe, ô pastor, ô irmão Paul, como que eu conserto isso? Como eu posso consertar isso? E você sabe que há algumas coisas que não podem ser consertadas? Não há pessoa que não possa ser salva, mas há consequências. Não há pessoa que não possa ser perdoada, mas há consequências para o pecado. De fato há. Eu conheço homens que, sabe, passaram suas vidas na embriaguez. Então, se tornaram cristãos, cristãos genuínos, filhos de Deus. Houve uma bela transformação, mas eles morreram cedo, por causa de toda a bebedeira. Vocês estão entendendo? Há consequências. O pecado sempre traz perdas. A retidão traz abundância. Traz abundância. Ó jovens, me escutem. Eu adoraria poder alinhar, às vezes, todo mundo assim no inferno e fazer com que eles dessem um testemunho. Eu queria poder alinhar assim muitos viciados em drogas e alcoólatras, ou pessoas que separaram suas próprias famílias cometendo adultério, e suas vidas simplesmente levando de um grau ou de um degrau até outro degrau, até outro degrau, até a perda. Eu gostaria de poder trazê-los todos aqui para falar com vocês e rogar a vocês, não façam isso, não façam o que eu fiz, porque resultou em perda. Portanto, a primeira coisa quando chegamos ao pecado é perceber, isso não é bom.
Lembra do que conversamos? Este não é um presente perfeito de Deus para mim. Isso é uma falsificação. Pode parecer lindo e maravilhoso no momento que chega até mim e eu não quero esperar, mas no final é podre. E se você aceitar, pode pensar em que se primeiramente vai te satisfazer, mas quando chegar às suas entranhas irá apodrecer. Agora, então nós sofremos a perda. Agora, outra coisa que está no versículo 22, veja o que diz. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Não apenas sofremos perdas, há um sentido em que somos capturados. No Salmos 7,15, há uma ilustração poderosa para isso. Diz, abre, aqui está falando do ímpio, abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. Vocês se lembram do princípio? Você semeia na carne e irá colher coisas carnais, coisas mortais. E aqui, o ímpio, ele aprofunda uma cova e ele cai nela, ok? E aqui, ele é preso pelas suas iniquidades. As suas iniquidades o prenderão. Agora, a ênfase aqui é nele. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Há muitas pessoas que irão cometer pecados de maneira consciente contra Deus, contra os mandamentos de Deus. Então, quando tudo começa a dar errado, quando eles começam a sofrer e veem que estão perdidos, procuram alguém para culpar. Eles culpam os outros, culpam a Deus, culpam até o diabo. Mas o fato é que, de acordo com o versículo 22, são seus próprios pecados, suas próprias iniquidades que os prendem. Então é mais ou menos assim. Portanto, digamos que isso é pecado. E a Bíblia diz, nem toque na orelha. Mas alguém diz, eu posso me aproximar. Mas eu não vou chegar muito perto. Mas no final o que acontece? Você começa a se aproximar cada vez mais e cada vez mais. Até o que acontece? Você está lá. Então você diz, ora, eu posso só tocar. Assim, E nada vai dar errado. Não vai ficar ruim, não. Eu estou apenas tocando nisso. Então você começa a dizer, ora, eu estou simplesmente segurando um pouquinho, eu estou me pegando a isso. Isso não é ruim, eu posso largar a hora que eu quiser. Então você está segurando, e sabe o que acontece? Ele te prende. E você não consegue ir. Mesmo quando você tenta, você não consegue ir, porque ele não te larga. Quantas vezes, quero dizer, eu me lembro que no Peru, tínhamos um centro de reabilitação lá no deserto. Era um lugar bem difícil. Quantas pessoas foram presas pelo que chamamos de, cocaína, crack, e suas vidas simplesmente foram destruídas. O casamento foi destruído, os relacionamentos com os pais, os relacionamentos com os filhos, tudo foi destruído. E eles queriam abrir mão disso, mas algo tinha o controle deles, e a única maneira de se libertar era pelo poder de Jesus Cristo e o Evangelho. Mas nunca duvide disso. O pecado do qual você se aproxima, um dia te prenderá ao lado dele. Quando você ficar ao lado desse pecado, você o tocará. E quando você tocá-lo, você acabará sendo preso. Então, quando você quiser ir embora, você não vai conseguir, porque estará preso. Acho que pode ter sido C.S. Lewis que fez uma ilustração de aqui há um homem e ele tem um pecado. É um pecado pequeno. E ele tem uma corrente. E ele tem o pecado pequeno nessa corrente. E ele foi preso, mas com o passar do tempo, ainda há uma corrente, ele começa. Então ele está levantando, ele começa a achar que pode sair, mas ele começa pouco a pouco. O pecado aumenta, o poder do homem diminui. E agora, quem está preso? O homem está acorrentado. E o pecado está no controle. Você diz, irmão, você está tentando nos assustar? Sim, eu estou. Eu de fato estou. Eu gostaria que quando eu fosse mais jovem, antes de me tornar cristão, alguém tivesse me assustado. Há algumas coisas das quais vocês precisam ter medo. E de tudo isso é o pecado. Ok. Portanto,
você sofre a perda, você é preso. Então veja o versículo 22 também. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele vai ficar amarrado. Amarrado. Sabe? Eu sou meio claustrofóbico. Eu quero dizer, não me importa que alguém me ataque, mas depois que eles me atacam e um bando de caras pula em cima de você, cara, é uma sensação horrível. Não há nada, absolutamente nada que você possa fazer. Agora imagine que o pecado não apenas te prendeu e te colocou numa jaula, mas é como uma corda, ou uma cobra girando em torno de você, girando em torno de você até que você nem sequer consegue se mover. Não há nada que você consegue fazer, você não pode nem se mover, nada. Eu vou contar uma história, apenas para vocês não ficarem entediados. Eu conheci esse cara há cerca de 3 horas na selva da Amazônia e ele pegava cobras grandes. Um dia, uma dessas cobras fugiu. Ele pegava anacondas e... Então, eu fui com ele para tentar achar. Estávamos numa planície gramada ali, abaixo da colina, e eu a vi. E era, eu não sei, eu odiaria dizer, eu não sei, tinha 12, 14 pés ou algo assim. Era uma cobra enorme e eu pensei, eu posso segurá-la. Se aquele cara pode, eu também posso. E eu segurei. E ela me segurou de volta. E no começo eu pensei, ok, eu entendi, tá certo. Então eu percebi, eu estou sentindo dor. Ela está na minha cintura e eu estou sentindo dor. E ela me agarrou. E ela me agarrou, me amarrou. Quer dizer, aquela coisa era mais forte do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Ok? Agora imagine que você está todo amarrado e não há nada que você possa fazer. Você não é capaz de mover um dedo. Portanto, no Salmo 40, 12, diz, não tem conta os males que me cercam. Agora pense nisso. Que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Encobre a cabeça dele. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Portanto, é isso que o pecado faz. E você pensa, isso é um exagero. Não, eu conheci homens assim. Eu posso dizer quantas vezes fui atrás de homens dessa forma e eles estavam lá num quarto de hotel antigo, no lixão, usando drogas ou coisas assim. E eles estavam lá simplesmente sentados no escuro, com a cabeça entre as mãos, simplesmente lamentando, gemendo sobre como toda a vida deles foi destruída e parte dela nunca será restituída. Isso não é um exagero. Por favor, isso não é uma poesia. Isso é real. Há algo muito pior do que essa cobra que eu estava falando. É o pecado. E isso irá te amarrar. Agora, veja o versículo 23. Ele morrerá pela falta de disciplina. Ele morrerá. Agora eu quero que vocês pensem sobre isso. O pecado. Você está caminhando, você se entrega ao pecado. Então ele te prende. E você não consegue se libertar. Então ele te amarra. Os seus braços, tudo, você está simplesmente, você não consegue se mover. Então, você vê essa coisa vindo na sua direção. Para fazer o quê? Para te arrastar até a morte. Para te arrastar até a morte. Eu sei que é uma linguagem horrível, mas é a verdade. E, sabe, quantos caras que eu vi na prisão, ou vi em todos os tipos de lugares horríveis, e eles começaram, sabe, eram garotinhos brincando com brinquedos, garotinhas brincando com laços no cabelo. Mas, eventualmente, eles se tornam monstros. E, a partir daí, são destruídos. E eles choram, gemem, e não há nada que possam fazer. Portanto, se você vai fugir de algo, fuja do pecado. Corra dele. Não deixe que ele chegue perto de você. Ele diz, somos mortos. Agora, algo que eu quero mostrar a vocês aqui. Morremos pela falta da instrução, né? Da disciplina. A ignorância autoimposta. Vocês estão vendo isso? Lembrem-se do que falamos o tempo todo, sabe? Inclinar o seu ouvido para mim. Me escute, me ouça, me obedeça.
Esse é o pai sábio e piedoso tentando dar instruções, disciplina na palavra de Deus aos seus filhos. Ouça. Mas veja, apenas por um momento, veja Provérbios. Onde começamos? Provérbios capítulo 1. Apenas veja o que diz, versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Eles poderiam ter respondido corretamente ao conhecimento, mas odiaram. Por que eles odiaram? Porque discordava deles. Eles queriam fazer outra coisa. Eles pensaram que eram mais sábios. E aí eles odiaram isso. E você pode ter dito isso antes. Só escuta isso dos meus pais. O mundo vai te dizer isso. Eu só ouço isso dos meus pais. Eu não preciso que ninguém me diga nada. Viva e aprenda. Não, não vive e aprenda. Isso não é uma boa ideia. Uma boa ideia é aprender e viver. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Vocês querem fazer isso? Ora, é a sua cama. Você terá que fazer isso. Você vai colher o que semear. E isso é uma ignorância autoimposta. E eu gosto de ver dessa maneira. É um desrespeito tolo à vontade de Deus. É tolo, é imbecil, é irracional. Então vamos ver como isso é irracional, ok? Portanto, nós temos Deus. Ele te ama como nenhum outro. Ele é fiel como nenhum outro. Ele sabe absolutamente tudo. Ele quer o melhor para você e tudo o que ele diz a você é verdade, mas você não quer ouvir. Eu não me lembro quem era, mas não foi eu. Um homem sábio disse uma vez, pode ter sido Sinclair Ferguson, acho, talvez, disse, por que os homens odeiam a vontade de Deus? Porque não é a deles. Porque os homens odeiam a vontade de Deus, porque não é a deles. Isso vai contra os seus desejos perversos. Mas esses desejos perversos irão te matar, e é algo imbecil, tolo. Para você não me seguir, isso não é necessariamente ser imbecil, pode ser bem racional. Eu quero dizer, eu esperaria viver uma vida que seria um exemplo, mas você não quer seguir os homens de cabeça para baixo, porque, sabe, somos todos muito falíveis. Mas não seguir a Cristo, isso é uma imbecilidade. Isso é ridículo. É irracional. É por isso que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, sobre entregar a sua vida, que é um ato espiritual de adoração. Também pode significar algo racional. É a coisa mais racional que você poderia fazer. A coisa mais irracional que você pode fazer é seguir um homem, um pregador ou qualquer pessoa sem questionar. Ou dar a sua vida por algum professor da Bíblia. Isso é insano. Mas entregar sua vida a Cristo é a coisa mais racional que você pode fazer. Agora, diz aqui, e no versículo 23, na última parte, pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Agora, quando a gente pensa em tolice, sabe? Nas tolices. Quando a gente pensa na tolice, as pessoas riem e acham que é uma coisa engraçada. Na verdade, não é nada engraçado aos olhos da Bíblia. É mortal. É uma pessoa tola. Talvez tenham sido presunçosos. Não há nada para torná-los mais tolos do que a presunção. Apenas uma pessoa que tem um desrespeito flagrante por Deus e um desrespeito flagrante pela vontade de Deus. Talvez eles só queiram... isso discorda deles, então eles não querem ou pensam que são mais sábios do que Deus. Mas vamos olhar por um momento sobre a loucura, tolice. Vamos pensar. Antes de tudo, eu estou extraindo versículos de todas as Escrituras sobre isso. Em primeiro lugar, a nossa tolice não está escondida de Deus. Já aprendemos que Deus é onisciente. Mas no Salmo 69:5, Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. A minha estupidez, a minha tolice, por conhecer a tua vontade e não fazê-la. É loucura. E
não está oculta de Deus. Ele vê isso. E parte do que Deus faz e ama para os filhos de Deus é fazer todos os tipos de medidas disciplinares para que deixemos de lado a nossa tolice. Deixemos de lado e quanto mais rápido, melhor. Além disso, a loucura, que algumas pessoas pensam que é entretenimento, talvez alguns acham até fofo, é repulsiva quando é loucura em relação a Deus e a sua palavra. O salmista disse no Salmo 38:5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Eu não sei, eu já estive na selva, em diferentes lugares onde as pessoas não conseguiam atendimento médico e eu vi praticamente os braços das pessoas estavam simplesmente apodrecendo e fedia. Não há nada de engraçado nisso. É isso que o pecado faz, mas também o pecado da loucura. Imagine este mundo como um bando de palhaços bobos, todos marchando em ordem, tocando tambores. Estão marchando para um penhasco. Isso é basicamente a tolice. Agora, é repulsivo. Tornam-se infectas e purulentas por causa da loucura. E então diz também, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Quando ele fala sobre voltar a vomitar, ao vômito, ele está falando de um cachorro voltando para o vômito para comer. Quando alguém comete uma tolice, o tolo comete a tolice, isso o prejudica. Ou o faz parecer repulsivo. Então ele volta e faz de novo. E não há nada de errado. Há um grau em que todos nós fazemos isso. Quero dizer, voltamos ao pecado. E precisamos reconhecer que essa loucura é repulsiva e perigosa. Mas também a nossa tolice é perigosa para os outros. Uma pessoa que não se importa com a vontade de Deus e simplesmente faz o que quer e segue as suas emoções e tudo isso, isso não é inofensivo, é perigoso para os outros. Quão perigoso? Ora, você já foi caçar ursos? A pior coisa que você pode fazer é entrar em uma situação em que você está entre uma mãe ursa e os seus filhotes. E veja o que Provérbios 17:12 diz. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Sim, sim. Você se aproxima de um urso e pode ser bem assustador. Pelo menos vai te aumentar a adrenalina. Mas uma ursa que teve filhotes roubados, não, você não quer seguir esse caminho. E, no entanto, um tolo é mais perigoso do que ela. Por quê? Porque esse tolo pode te influenciar. Jovens, escutem-me. Você enxerga alguém que é simplesmente tolo. Quero dizer, há simplesmente um total desrespeito a Deus. Eles são populares, podem ter uma grande personalidade e tudo mais, mas não pensam em Deus. Eles não pensam nos mandamentos de Deus, não pensam no significado da vida, nos propósitos ou qualquer coisa. Isso não é inofensivo. Afaste-se deles, aproxime-se de pessoas que estão pensando sobre, uau, eu fui criado à imagem de Deus, eu caí, mas Jesus morreu, eu sou um crente, eu estou no caminho de Sião, a eternidade é importante, o que eu faço nessa vida é importante, há uma grande glória a ser conquistada e uma grande perda a ser sofrida. Eu preciso viver minha vida de uma maneira que importe. Portanto, tome cuidado com esse tipo de pessoa. São perigosas. Agora, por último, de uma pessoa tola. Por último, a nossa tolice é difícil de extrair. Você não quer que a tolice crie raízes, porque é difícil de se livrar dela. No momento, eu tenho algumas ervas daninhas na minha casa que, literalmente, eu estive em uma batalha com elas por um momento. Uma vez que elas criam raízes em torno de uma árvore, elas podem matar essa árvore e são difíceis de tirar. Por isso diz em Provérbios 27:22, ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Eu já estive em lugares no mundo onde eles têm uma grande rocha que é escavada assim, uma tigela grande, grossa de madeira. Então alguém, geralmente uma mulher, coloca grãos dentro dessa tigela. Então, ela não tem apenas algumas coisinhas que segura na sua mão, mas algo, sabe, que pode ter 1,5 metro, 4 pés de comprimento e talvez desse tamanho na ponta, assim, ó, e é super pesado e ela levanta assim para triturar, sabe? Está dizendo, você pode fazer isso com um tolo.
É praticamente impossível tirar a tolice dele. E nós vimos isso, sabe? Eu já vi pessoas cometer pecados que, no momento em que cometem, eles causam um grande dano e eles vão fazendo de novo. Então eles perguntam por quê? Sabe? Dizem que uma das maiores definições de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar obter resultados diferentes. Ora, não é preciso ser um gênio para, sabe, descobrir se você continua cometendo esse pecado e ele continua trazendo danos que você precisa parar, mas é difícil. Devemos confiar no poder de Deus. E como esse poder se manifesta? Por meio da graça. E o que eu quero dizer? Através... Me desculpe, eu sempre volto a isso, não é? Porque é verdade. Meditando na palavra, na oração, mas também na comunhão com outros crentes. Quando você se encontra com seus pais ou com um pastor, com quem alguém que é confiável, você se encontra preso em uma tolice. Vá até eles e diga: ajude-me, ore por mim, me aconselhe. Sabe, eu sou um cara velho e eu ainda converso com as pessoas. E eu digo: me aconselhe sobre esse assunto, me ajude. Ou eu vou ouvir os professores da Bíblia ou ler livros. Por quê? Porque eu preciso de tanta ajuda quanto qualquer outra pessoa. Até mesmo o apóstolo Paulo em Romanos 1. Quando ele vai e ele escreve aos romanos e diz: eu quero ir aí e estar com vocês para que possamos ser mutuamente edificados. Até o grande apóstolo Paulo precisava dos outros. E vocês também. E eu também. Ok, bem. Terminamos o capítulo 5. E vamos agora para o capítulo 6, que vai falar sobre o conselho dos pais. E, por favor, ao longo do seu dia, por favor, tenha pensamentos edificantes sobre Cristo. Certifique-se de estudar as Escrituras. Se você não sabe, converse com seu pastor, com seus pais, mas eu gostaria de encorajá-los a obter uma Bíblia de estudo. Realmente uma boa Bíblia, estudá-la. Você nunca leu o Novo Testamento? Leia primeiro o Novo Testamento, depois leia o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e depois que terminar, faça isso 1 milhão de vezes mais. E você verá o impacto que isso tem em sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Ó querido Deus, por favor, quem quer que ouça esta lição, que eles possam te conhecer. Que eles conheçam seu Filho de maneira salvadora. E que eles possam crescer e prosperar na vontade de Deus. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.